Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta para a gente continuar estudando, mantendo a distância por enquanto, mas por uma nobre causa, não é isso? Então vamos lá, continuando o nosso trabalho, disciplina de Geografia, professora Josileia, 8º ano, vamos lá? Vejam só, nas aulas anteriores, a gente vem trabalhando o continente africano. A gente viu que é um território imenso, em extensão territorial. Vimos que tem muita diversidade, tanto nos aspectos culturais como nos aspectos naturais. Vimos também que os recursos minerais que são encontrados lá é em grande quantidade. Então, precisamos hoje estar falando um pouquinho, estudando um pouquinho sobre os impactos socioambientais nesse território. Os impactos que são causados por essa extração, por essa exploração demasiada. Então, a aula de hoje é justamente para a gente estar estudando como vem acontecendo e como deve acontecer realmente, ok? Então, quando nós falamos dos impactos ambientais, né, tanto na sociedade como na natureza, eles são de diversas formas. Temos essa imagem aqui que vem nos retratar justamente os impactos mais comuns na atualidade, que são justamente quando se esgotam os recursos que são encontrados em determinado lugar, são as mudanças climáticas, o sofrimento animal, a poluição da água, a destruição dos habitats, a insegurança alimentar, poluição do ar e os abusos dos direitos humanos. Esses só são alguns dos impactos que a gente encontra e que podemos saber que muitos desses estão localizados no território africano. Quando se trata do sofrimento animal, nós vimos que a África ela possui uma variedade, uma diversidade enorme de animais, animais de grande porte, que como estudamos, muitos deles estão em extinção por conta da caça ilegal. Então isso é uma forma de impacto ambiental que vai repercutir também diretamente na qualidade de vida do ser humano, que são justamente o que já estudamos do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, certo? Então, esses impactos são de suma importância a gente saber, conhecer e reconhecer como a gente pode continuar, tá? E como pode continuar a retirar esses recursos do meio ambiente sem prejudicar o meio, ok? Vejam só, quando nós estávamos estudando o território subsaariano na aula anterior, foi citado para vocês a área de Sahel, que é uma área desertificada. No contexto mundial, a gente tem várias áreas que estão em desertificação. Essas áreas que estão em vermelhos aqui são áreas desertas e as que estão em amarelo são áreas desertificadas, que são áreas que podem se tornar deserto um dia, dependendo da forma como o ser humano extrai os produtos deles. Então, aqui no território africano, a gente pode observar que tem o deserto do Saara, o deserto do Kalahari e as áreas ao seu entorno são todas áreas desertificadas. Áreas que sofrem influência do deserto. Áreas que, se não tomar os cuidados necessários, vão se tornar deserto. Então, é só a gente ver essa situação e achar que está tudo certo, que não tem mais o que fazer e continuar agindo da mesma forma? Não. A gente precisa parar, analisar e mudar as ações. Então, é o que o governo já começa a fazer nessa região. Eles começam a observar a realidade miserável
da região do Sahel. Então, essa região aqui, a gente pode observar que é uma área de transição do deserto do Saara para a área de estepes, ou seja, as áreas que estão concentradas a maior quantidade de animais. Essa região é justamente o resultado do avanço do deserto. É o deserto do Saara se estendendo para outras regiões que estão sendo favorecidas por conta da ação humana. Então, o que é que o governo, o que é que os governantes, o que é que as autoridades, pesquisadores, cientistas já começaram a fazer? Já estudaram os casos e começaram a colocar em prática a chamada Muralha Verde. Na África, hoje, de um lado leste a oeste, como a gente pode observar, eles começaram a colocar em ação o replantio de árvores nativas da região para tentar conter o avanço do deserto do Saara. Mas isso não é fácil, porque muitas famílias, muitas tribos existem nessa região e eles precisam continuar nessas áreas. Então, eles precisam estar incutindo o povo na região e fazendo com que eles também façam parte desse projeto. Então, essas árvores que estão sendo plantadas desde a Mauritânia, Senegal, Mali, Níger, Nigéria, Chade, Sudão, Eritreia, Etiópia, todos eles aqui, toda essa regiãozinha aqui, elas são quilômetros de extensão. Como a gente pode observar aqui, é uma faixa verde de 15 quilômetros de largura por 7.000 quilômetros de extensão. Então, não é uma, nem 10, nem 1.000 árvores. São milhares de árvores que têm que ser plantadas e continuar com cuidado até que elas cresçam e tornem-se autossustentáveis. A vegetação desse lugar não favorece o cultivo dessas árvores. O clima da região também não favorece. Então, é uma briga entre o querer e o poder. Mas o governo ele já começou a colocar em prática essa dinâmica de replantar árvores que foram retiradas um dia, tá certo? Passando mais um pouco, quando a gente fala de África, a gente observa nessa região aí que nós temos uma das maiores favelas do planeta. Ou seja, é o processo de urbanização sem o planejamento. Isso vem trazer impactos ambientais. Aí vem aquela história que estávamos falando na aula passada, que é justamente a qualidade de vida da população. Ele sai do campo para as cidades em busca de melhores condições, mas a cidade não consegue receber toda essa população. Então, o que é que vai acontecer? Há um inchaço e a qualidade de vida cada vez mais vai decaindo. Então, nós podemos observar essa imagem dessa favela que no livro de vocês também vem trazendo, que é justamente a favela de Kibera, em Nairobi. Essa região aí é que vem trazendo justamente barracos, condições de vida nenhuma para a população. E isso é impacto ambiental, certo? Então, para a gente fazer com que haja o crescimento das grandes cidades, para a gente fazer com que essas regiões cresçam, progridam, precisa se colocar em prática o desenvolvimento sustentável. E que a gente traz aqui justamente os 5 P's que precisam ser levados em consideração, que são as pessoas, a prosperidade econômica, a paz, as parcerias e o planeta, fazendo com que, abrangendo esses 5 P's, a gente consegue ter um desenvolvimento sustentável. As pessoas, erradicar a fome, a pobreza,
A prosperidade é garantir vidas prósperas economicamente. A paz é promover sociedades justas, pacifistas. As parcerias são implementar a agenda por meio de uma parceria global. O planeta, proteger os recursos naturais e o clima do nosso planeta. Porque o que a gente está vivendo hoje? O efeito estufa, o aquecimento global. E isso vai cada vez mais aumentando, crescendo. Por quê? Por conta das nossas ações. Então, é levar em consideração esses 5 P's para a gente ter um desenvolvimento favorável e a gente não sofra cada vez mais nos próximos anos, fazendo com que o clima aumente e, consequentemente, todo o cenário climático altere as condições de vida da humanidade. Tá certo? Então, beijo para vocês, a gente fica por aqui e na próxima aula a gente se encontra novamente. Tá ok? Beijinho!